A Grande Esperança. Tema 4. Fé, arrependimento, confissão. Com Alejandro Bulhon. Olá, amigo. O tema para hoje é fé, arrependimento e confissão. Outro dia, eu estava num acampamento e um homem de aproximadamente 40 anos disse: pastor, eu estou aqui não porque eu quis, eu estou aqui porque a minha família insistiu para eu vir. Falei: por que você não quis vir? Me disse: pastor, eu vou abrir meu coração para o Senhor, porque estou desesperado, estou assustado, eu acho que para mim já não tem remédio, eu estou perdido para sempre. Falei: mas por quê? O que está acontecendo com você? E ele disse uma coisa interessante: pastor, eu estou vivendo uma vida dupla. Eu tenho minha esposa, minha família, meus filhos, mas tenho outra mulher. E eu queria mandar minha família para o acampamento para eu ficar com a outra mulher. Mas eles insistiram tanto que me trouxeram para aqui e eu vim. Mas segunda-feira eu vou me encontrar com essa outra pessoa. E se eu lhe disser que eu não quero, estou mentindo porque eu quero. Se eu lhe disser eu vou tentar não ir lá, eu estou mentindo porque eu vou tentar ir. Se eu lhe disser eu sinto dor pelo que estou fazendo, também estou mentindo porque eu não sinto dor pelo que estou fazendo. Eu perguntei: e por que você está falando isso para mim? Ele disse: porque, pastor, eu acho que já cometi o pecado contra o Espírito Santo, eu acho que para mim já não tem perdão. Como Deus vai me perdoar se eu não me arrepender? Então aí vem a pergunta, querido: você precisa se arrepender para ser salvo? É o arrependimento um requisito de salvação? A minha pergunta para você é: o que deve você fazer para se salvar? E para isso eu vou ler um texto bíblico. Olha o que diz Atos capítulo 16, versículos 27 ao 31. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Crê. Oh, querido, não importa quem é você, não importa como você está vivendo, não importa quão longe ou quão perto de Jesus você está. Tudo que você precisa fazer para ser salvo é crer. E o arrependimento? Vamos chegar lá. Vamos ler Atos capítulo 2, versículo 38. Olha o que diz. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora você vai me dizer: pastor, não estou entendendo. Porque o Senhor acaba de ler um texto que diz que tudo que a gente precisa fazer para se salvar é crer. E agora acaba de ler outro texto que diz que é preciso se arrepender. Mas o Senhor perguntou: é preciso se arrepender para ser salvo? Ou é preciso unicamente crer? Este é um assunto interessante, querido. E vou responder da seguinte maneira: para ser salvo, tudo que você precisa é ir a Jesus. E vai como o filho pródigo, vai levando a sua vida do jeito que está. O filho pródigo, quando voltou para o pai, voltou vestindo trapos de imundícia, estércol de porco em suas roupas, cabelo comprido, sujo, pelotas de sujeira no cabelo, unhas compridas, sujas, cheirando a porco. A parábola diz que o filho chegou assim e o pai o abraçou, o beijou, o amou
e foi o pai que mandou tirar e trocar essas roupas imundas. O que quer dizer isso? Que você pode ir a Jesus do jeito que você estiver. Mas pastor, preciso me arrepender? Não. Você precisa ir a Jesus e dizer, Senhor, estou aqui, não estou arrependido, não sinto dor, estou vivendo uma vida dupla como aquele homem, eu vou me encontrar com aquela pessoa, eu gosto de fazer isso, a minha vida está errada, mas não me dói, mas estou aqui. Querido, vai a Jesus do jeito que você estiver. Porque agora vem a terceira pergunta. Quem é que produz o verdadeiro arrependimento? O ser humano ou é um presente que você recebe de Deus? Veja o que diz Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Você precisa ir a Deus do jeito que você está. E uma vez que você vai a Deus, o que faz Ele? Ele trabalha no teu coração de uma maneira interessante que você começa a sentir dor pelo que você está fazendo. Você vai a Jesus do jeito que você está, mas quando você vai a Jesus, Ele começa a trabalhar no teu coração de maneira que você começa a perceber, seus olhos começam a se abrir, você começa a perceber, olha a imundícia que eu carrego na minha vida, olha o jeito que eu estou vivendo, olha o que eu estou fazendo com minha esposa, com meus filhos, e aí surge em seu coração o desejo, não posso continuar vivendo este tipo de vida. E neste ponto é que eu preciso te explicar uma coisa. Os seres humanos às vezes confundem arrependimento com remorso. Mas vou te explicar a diferença. Remorso é medo das consequências que teu pecado vai te trazer. Por exemplo, você é casado e você sabe que se tua esposa descobrir que você está sendo infiel, ela vai pedir o divórcio, mas você ama a sua esposa. Agora vem aí a coisa, não? Porque se você ama a sua esposa, você trai ela. Essa incoerência do ser humano. O ser humano não convertido faz coisas incoerentes. Ama uma pessoa e machuca essa pessoa. Não dá para entender. Mas quando você nasce no reino de Deus, aí tudo é diferente. Mas tudo bem. Agora você está vivendo uma vida de infidelidade e você sabe que se tua esposa te descobrir, ela vai pedir o divórcio e isso vai ser trágico, porque você ama ela. Um dia você está caminhando com a pessoa estranha com quem você não deve caminhar e um vizinho teu te vê. Tá? Te vê. E você sabe que esse vizinho vai contar para tua esposa. Aí você entra em desespero. E vai para casa e se ajoelha, meu Deus, me perdoe, nunca mais vou fazer isto, eu te prometo, de aqui para frente tudo vai ser diferente. Mas você não está arrependido, você está com medo de que tua esposa te descubra e peça o divórcio. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Remorso é medo pelas consequências que virão a causa do deslize que você está cometendo. Pastor, eu quero arrependimento. Arrependimento é diferente. Arrependimento é você ir a Deus do jeito que você está, pecador, imundo, miserável, e deixar que Jesus crie em você duas coisas. Primeiro, dor pelo que você está fazendo, tristeza pelo que você está fazendo, destruindo o coração de Deus, destruindo o coração da tua família, destruindo a tua própria vida. Você sente dor, Deus abre teus olhos, sente tristeza pela vida que está vivendo, mas ao mesmo tempo sente vontade de afastar-se do pecado, largar essa vida, mudar de vida. Por isso, querido, sem ir a Jesus não tem arrependimento, porque é Jesus que cria em você o querer e o realizar, tudo vem de Deus. Você não pode ficar longe de Deus e dizer, primeiro vou me arrepender. Você nunca vai se arrepender sozinho. Tudo que vai fazer é sentir remorso. E remorso não traz a transformação da vida. Agora,
o que acontece quando você se arrepende? Aí vem o que diz Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Isto é interessante. Se você esconde as suas transgressões, se você esconde seu pecado, jamais vai prosperar. E aí vem a tragédia do ser humano. Ele quer prosperar nos negócios, ele quer prosperar na vida financeira, ele quer prosperar na vida familiar, ele quer prosperar na vida profissional, ele quer o melhor do melhor. Mas se você tem um pecado escondido na sua vida, jamais vai prosperar. É isso que a palavra de Deus diz. Aquele que encobre seus pecados jamais vai prosperar. Quem é que vai prosperar? Aquele que confessa seus pecados. Aquele que abre o coração a Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui. Mas para isso, você tem que ter, primeiro, ido a Jesus tal como está, do jeito que você está. Segundo, Deus vai te dar o arrependimento. Imediatamente que você reconhece seu pecado, você vai abrir o coração e vai dizer a Jesus: Senhor, sou um miserável pecador, não quero ser desse jeito, eu quero mudar, mas eu não tenho forças. Senhor, se eu te disser, a partir de hoje minha vida vai ser diferente, minha promessa vai durar um mês, uma semana, e depois tudo vai voltar. Senhor, eu preciso de ti, por favor, me ajuda. E Deus, querido, Ele que vai gerar em teu coração o desejo de ser uma nova criatura. E quando você vai arrependido, e quando você confessa seu pecado, Ele toca a tua vida e te transforma. Você era um lobo, agora se torna uma ovelha. Você era um homem pecador, agora você se torna um homem santo no reino de Deus. Mas tem muito mais do que isso. O que faz Deus quando você vai a Ele arrependido? Olha o que diz 1 de João. 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que maravilhoso! Se você vai a Deus, querido, Ele toma teus pecados e os apaga para sempre. Isso é o que diz Miqueias. Vou ler outro texto. Miqueias, capítulo 7, versos 18 e 19, diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Respondendo questões polêmicas sobre o tema. Pastor, uma pergunta. Eu vou tentar ir por partes, né, pela sequência dos acontecimentos que o senhor colocou aí para nós. O senhor mencionou que o pecado, ele causa, quando a gente sente dor, né, é porque a gente está verdadeiramente arrependido de um ato pecaminoso. Mas, pastor, digamos que eu cometi um pecado, eu sei que é errado o que eu fiz, eu gostaria de fazer diferente, mas eu ainda não estou sentindo dor. Você entende? Entendo. E o problema é o seguinte, veja, o arrependimento não é um produto humano. Não é porque você diz, quero me arrepender, que você vai se arrepender. Você nunca vai se arrepender. Por isso que tem muita gente que está vivendo em pecado, sabe que está vivendo em pecado, mas não sente essa dor. Essa dor é trabalho do Espírito Santo. Um dia chegou a mim um homem que disse assim: pastor, eu tenho 3 mulheres, minha esposa não sabe, sou membro de igreja, meus filhos não sabem, eu sei que estou errado, mas pastor, eu não sinto dor, eu acho que para mim já não tem salvação. O que devo fazer? Então eu falei para ele: faz o seguinte, se afasta de todo mundo, fica sozinho, ajoelhe-se e fale para Deus o seguinte: Senhor, eu estou aqui, não quero orar porque eu não tenho vontade de orar, eu estou aqui só porque o pastor mandou.
mas estou aqui para te dizer o que eu disse para o pastor. Estou em pecado, sei que estou errado, não sinto dor. Não sei o que vai acontecer, mas estou aqui, estou falando contigo e estou te contando isso, porque o pastor disse que eu tinha que fazer isso. Só que nesse momento, misteriosamente, vai acontecer algo. O Espírito de Deus vai começar a trabalhar. E esse homem que não sentia dor, de repente começa a sentir vergonha do que está fazendo. Essa dor, essa consciência do pecado, essa vontade de afastar-se do pecado é fruto do Espírito Santo. Então, para que o Espírito faça isso em teu coração, você tem que ir a Deus, mesmo não sentindo dor, mesmo não querendo, tem que se forçar a ir a Deus, para dizer, Senhor, estou aqui, mesmo não querendo. Aí o Espírito vai fazer o trabalho no teu coração. Pastor, continuando nessa linha de raciocínio, a pessoa ela tem dor, ela tem angústia, ela pede perdão pelos seus pecados, e porque pediu perdão, mudou de vida, ela foi perdoada. Mas mesmo depois disso, ela continua angustiada, ela não se perdoa, né, por alguma razão. E aí, algumas pessoas parecem até que ficam meio que loucas, né, pelas suas histórias do passado. Ela foi perdoada, mas a angústia continua. Como é que funciona isso? O peso na consciência. Um dia o Senhor Jesus encontrou um paralítico, 38 anos paralítico, e Jesus lhe disse, levanta-te, toma teu leito e anda. Se o paralítico tivesse dito, Senhor Jesus, tudo bem, eu quero me levantar, quero andar, mas eu não sinto que estou curado, eu me sinto paralítico, teria ficado paralítico o resto da vida. Aqui está um assunto que é preciso que vocês entendam. Veja, cristianismo não é sentimento. Cristianismo é fé. E este é outro assunto do estudo de hoje. Fé. Cristianismo é fé e fé é confiança. Não é sentimento. Vamos imaginar uma criança num poço escuro. Ou uma criança, ou um pai num poço escuro e a criança, o filhinho de 3 anos, aparece lá em cima. A criança olha para baixo, está tudo escuro, não vê nada. Mas o pai diz, filhinho, estou aqui. Pode se jogar que eu recebo você. A criança não vê nada, não sente nada. Ouve a voz de Deus, ouve a voz do pai, conhece seu pai, acredita no seu pai e se joga no escuro. Por quê? Porque conhece quem é seu pai. Porque sabe que seu pai nunca faria mal. Isso é fé, isso é confiar. E quando Deus disse, se você confessou seus pecados, você está perdoado, você não tem que sentir, você tem que confiar, que é assim porque a palavra de Deus o disse. Pastor, essa questão da fé, a fé é uma coisa que a gente não vê, né? É uma coisa muito do coração mesmo, a gente não enxerga. Então, essa questão da confissão, eu me arrependi, eu vou confessar a Deus os meus pecados, mas não seria mais prático se eu confessasse para uma pessoa? Parece que dá um alívio maior no coração quando você confessa para alguém, sabe? Para o seu líder religioso, para o seu pastor, o seu padre, alguém. Não é? Parece que dá um alívio maior se você fala para alguém, uma pessoa de carne e osso. Nossa, eu ia justamente fazer essa pergunta, até baseado em Tiago 5,16, onde fala assim, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Pois é. Então, o pastor está falando aqui de confessar os pecados a Deus, mas a Bíblia aqui está falando, pastor, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Como é que funciona, então, essa questão de confessar o pecado para uma outra pessoa? Porque parece que dá um alívio maior. No contexto do verso que você está lendo de Tiago, refere-se a ofensas que um provocou ao outro. Se eu te roubei 10 reais e agora o Espírito trabalha no meu coração e eu tomo consciência de que fiz mal com você, e me arrependo e confesso meu pecado a Deus, além de confessar meu pecado a Deus, eu tenho que procurar, Márcia, desculpa, você não sabe, mas eu tirei 10 reais de você e fiz mal, e por favor te devolvo e me perdoe. É nesse sentido que Tiago está dizendo, confessais uns os erros para os outros.
ofensas pessoais que se provocaram uns aos outros. Agora, pastor, existe base para eu confessar, então, o meu pecado? Porque aqui o senhor já nos explicou, mas existe base bíblica para eu confessar o pecado para o pastor, para um padre, para um líder religioso? Aí já é diferente. Aí é diferente porque o texto diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Um só Deus e um só mediador. É Cristo. Quer dizer, para você ser perdoado por Deus, você não precisa ir através do pastor, através do sacerdote. Você precisa ir a Deus, o Pai, através de um só intermediário. E Cristo é esse único intermediário. Agora, precisa confessar seus pecados a Deus e, se houve uma ofensa pessoal, a seu próximo. Agora, quando eu confesso esse meu pecado, qual o preço do perdão que eu tenho agora que pagar? Porque eu tenho aqui, eu me arrependi, agora eu quero colocar ali o meu pecado, e qual o preço que eu vou ter que pagar para poder receber esse já é um tema que estamos debatendo muito ao longo desta série de estudos. A salvação é pela graça, você não tem que pagar nada. Você só tem que reconhecer que pecou, reconhecer que precisa de Deus, arrepender-se e nada mais. Rezar, não preciso levar uma alimentação ali para aquela pessoa, nada disso. Você precisa restituir se tirou alguma coisa de alguém, Agora, porque é justo isso. Pastor, se Deus nos dá a salvação pela graça, Deus nos ama tanto, não é? É um Deus de amor, por que a gente tem que passar por todo esse processo? Porque, afinal de contas, nós aqui, os seres humanos, nós não temos culpa do que Lúcifer fez lá no céu. Ele errou. Agora, nós estamos sofrendo consequências disso, aliás, terríveis consequências. Por que se Deus ama todo mundo, por que Ele não salva todo mundo? Ou perdoa todo mundo de uma vez? Pois é, precisa de arrependimento, para que tudo isso? Não, espera um pouco. Você está com gripe. Vamos dizer, você está com tuberculose. Vou fazer um exemplo mais duro, mais dramático. Está com tuberculose. Existe um remédio simples, a penicilina. 4, 5 injeções de penicilina, você está 0 quilômetros. É simples. Mas para você tomar a penicilina, primeiro, você tem que reconhecer que está com tuberculose. Se você não aceita que está com tuberculose, a penicilina não te serve de nada. Então, a mesma coisa é, nós todos estamos enfermos de pecado e condenados à morte. Mas o remédio já existe. O remédio é a salvação em Cristo. Agora, de nada me serve se eu não aceito que estou enfermo. Se eu acho que estou bem, eu vou morrer. Mas não vou morrer porque não há remédio, vou morrer porque não aceito que estou doente. Pastor, e outra questão. É garantido que eu vou sentir paz, independente do pecado que eu tenha cometido, que eu posso ter cometido uma coisa terrível. Terrível, que aos meus olhos, aos olhos humanos, não tem perdão. Não é? Eu posso ter tirado a vida de alguém, eu posso ter feito coisas terríveis mesmo. E, sinceramente, aos olhos humanos, parece que a gente não tem perdão quando a gente passa de um determinado limite. Aí é que está. Eu acho que você nunca vai ter paz a não ser que tenha confessado o seu pecado a Deus e tenha confessado o seu erro, se houve ofensa pessoal contra alguém, seu pecado a outra pessoa. Agora, há circunstâncias especiais em que a confissão a outra pessoa pode ser muito mais prejudicial que construtiva. Uma ocasião veio a mim uma senhora e disse: pastor, meu filho de 18 anos, único filho, meu esposo ama meu filho, ele é a paixão da nossa vida, mas meu esposo não sabe que ele não é filho dele. Devo confessar? Essa confissão aos homens vai ajudar ou vai destruir? Ela vai causar muita dor, né? Muito Tem que sofrimento. confessar a Deus e confiar e acreditar que isso vai ficar com Deus e ela. Mas, pastor, eu estou durante o dia fazendo as minhas atividades, né? E chega à noite eu vou confessar os meus pecados.
E eu me esqueço daquele momento que eu me irritei no trânsito com a pessoa que me fechou e não confesso esse pecado ao Senhor. E ele não vai ser perdoado? Como é que funciona então? Não. Eu vou ser culpado por esse pecado? A confissão não é dizer a Deus pecado por pecado, por pecado, por pecado, tudo. A confissão não é assunto de palavra. A confissão é um assunto de atitude. Não são as palavras que interessam, é a atitude de constrangimento, de arrependimento, de dor, que me leva a dizer, Senhor, eu errei, por favor me perdoe, não quero continuar sendo assim. É isso que conta para Deus. Agora, não que eu fiz algo e esqueci, e porque esqueci, Deus não vai me perdoar. Não, não é assim. É a atitude que você tem de reconhecer que está errado e que precisa mudar de vida. O senhor está querendo dizer, então, assim, Deus realmente ele sabe de tudo, não é? Por mais que eu esqueça de confessar alguma coisa, mas o meu sentimento de arrependimento como um todo, né, com relação ao desejo de manter uma conduta cristã correta, é suficiente. O que ofende a Deus não é um ato pecaminoso aqui, outro aqui e outro aqui. O que ofende a Deus é a situação pecaminosa do ser humano. E o arrependimento e a confissão te leva a abandonar essa situação pecaminosa. E quando você sai dessa situação pecaminosa, os atos desaparecem naturalmente, porque os atos são consequência da situação pecaminosa. Você percebeu uma promessa? Oh, querido, quando você vai a Deus, não interessa como você viveu, os traumas que você carrega na vida, os complexos, as besteiras que você fez na vida, porque te digo uma coisa, quando a gente não conhece Jesus, só vive se machucando, sabe? E ninguém vai te dizer que você quer se machucar. Não, você não quer se machucar. Você quer ser feliz. Tem tanta gente que vem a mim com a vida destruída e diz, pastor, eu só queria ser feliz. Você só queria ser feliz e acabou na prisão. Você só queria ser feliz e acabou nas drogas e não pode sair de aí. Você só queria ser feliz e destruiu o seu casamento. Quanta tonteria fazemos na vida querendo ser feliz. Mas, querido, não interessa o que você fez. Quando você vai a Jesus e Ele gera em ti o verdadeiro arrependimento, imediatamente você abre o coração e confessa seu pecado a Deus. E Ele transforma você, ao mesmo tempo Ele apaga teus pecados, apaga a tua vida passada. Miqueias disse, pega teus pecados e os joga no fundo do mar, nas profundezas do mar, e nunca mais se lembrará de você. Às vezes você, carregando esta natureza pecaminosa, mesmo depois de ter se arrependido, de ter recebido perdão, você cai outra vez, e cai outra vez, e cai outra vez. E aí vai um dia Jesus e diz, Senhor, olha, estou aqui novamente para te pedir perdão pelo mesmo pecado. E Jesus te olha com amor e diz, filho, outra vez? Por que outra vez? Se é a primeira vez que estou te vendo. Sabe por quê, querido? Porque quando Deus perdoa, esquece. Neste momento, se você abrir o coração a Deus, você é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Tudo é feito de novo. Deus te dá uma página em branco para começar uma nova vida. Atreva-se a sonhar. Levante-se. Acredite na vida. Não interessa o que aconteceu no passado. Isso é a maravilha do perdão, da transformação. E Deus é um Deus perdoador. Não fica triste. Nada está perdido para aqueles que acreditam em Deus, para aqueles que confiam em Deus. Hoje é o dia de boa nova. Hoje é o dia de salvação. Que Deus te abençoe. Ao lhe encontrar, pude entender o sacrifício que por mim ofereceu.
por me amar, se entregou, pagou o preço para eu poder viver. Eu aceito em minha vida o seu sacrifício de amor e me entrego inteiramente ao meu Senhor, pois minha salvação encontro ali no sofrer de meu Jesus. Me trouxe liberdade, amor sem fim, o meu viver a Ele eu dou, e sobre o pecado triunfou ao vencer naquela cruz. Eu eternamente irei viver ao lado de Jesus. Ao contemplar o seu amor, eu posso ter certeza que Ele voltará, e então terei como expressar meu desejo de um dia o encontrar. Poderei agradecer por tudo que Ele fez por mim, e num lar de paz eu viverei, enfim, pois minha salvação encontro ali no sofrer de meu Jesus. Me trouxe liberdade, amor sem fim, o meu viver a Ele eu dou, e sobre o pecado triunfou ao vencer naquela cruz. Eu eternamente irei viver ao lado de pois minha salvação encontro ali no sofrer de meu Jesus. Me trouxe liberdade, amor sem fim, o meu viver a Ele eu dou, e sobre o pecado triunfou ao vencer naquela cruz. Eu eternamente irei viver ao lado de Jesus. Eu eternamente irei viver ao lado de No próximo estudo, o pastor Bulhon falará sobre a volta de Jesus. Eu tenho certeza que você vai gostar muito desse assunto. E enquanto você medita na sua decisão, em arrependimento sincero diante de Deus, feche os seus olhos para orar. Querido Pai, obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de aceitarmos a Jesus como nosso Salvador pessoal. Queremos experimentar genuíno arrependimento, Senhor. Por isso, envia o Teu Espírito à nossa vida. Nós nos entregamos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.